tua psicóloga. Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um live, desta feita com um tema, que é um tema sério, um tema que está a preocupar muitas pessoas. Têm sido muitas as solicitações que temos recebido por mensagem privada, pelo Messenger, por e-mail, pedindo esclarecimentos acerca da depressão, porque é algo que tem inquietado realmente as pessoas. Por isso, hoje, o tema é um segredo chamado depressão. Mas antes de começarmos com o tema de hoje, vou pedir para partilhares este live. Estar em direto aqui ao vivo e a cores no live é muito importante, porque tu podes colocar questões e também podes interagir com outras pessoas que estão a acompanhar em simultâneo este live. Então é muito, muito importante. Por isso peço-te que partilhes este live para que ele chegue a mais pessoas, quer seja agora, neste instante, ou até mais tarde, possa ser visto por outras pessoas que eventualmente procurem ajuda e não saibam como fazer. Então, na semana passada, falei-te acerca da apatia até à alegria. E estivemos a falar acerca da vibração elevada, de elevada frequência. Esta semana vamos falar-te de uma frequência bem mais baixa, uma frequência energética bem baixa e que tem afetado realmente muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Beijinho graciosa para a Suíça, obrigada por estar a partilhar este live, que eu sei que está a partilhar. Bem, todos os nossos lives já sabes que podes encontrá-los no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube Relações com Alma, se tu subscreveres, podes sempre estar atualizado ou atualizada cada vez que lá é colocado um novo vídeo, como será o caso deste que estás agora aqui a ver em direto. Então, subscreve o canal Relações com Alma, porque ele pode te ajudar quando tu precisares de fazer buscas acerca de temas diversos. É só colocares no motor de busca do YouTube Relações com Alma e a seguir o tema que estás à procura, relações com a alma, depressão, relações com a alma, ansiedade, e vais encontrar um ou mais vídeos acerca do tema, está bem? Então, gostava também de te convidar para estares presente, participares no evento presencial que vamos fazer quase no final do mês de julho do próximo mês. Então, nos dias 25 e 26 de julho, vamos estar novamente com um grupo fantástico. Novamente, porque já não estamos com grupos há alguns meses, para uma viagem de meditação noturna. É muito mais do que uma meditação. É uma viagem construída para te permitir ir bem lá ao fundo, algo bem, bem intensivo, que equivale a muitas horas de meditação, equivale a terapia durante muitas, muitas horas e que tem um impacto muito, muito interessante. É útil para situações de depressão, situações de ansiedade ou porque tu queres explorar mais o teu mundo interior. Não tens que ter nenhuma perturbação emocional para participares, mas se tiveres, podes também participar. Obrigada, Susana, por estares aí desse lado. Boa noite, Domingos, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que estás neste live, coloca aí assim, está bem, primeiro aviso qual é a cidade ou o país de onde estás a acompanhá-lo, está bem? E partilha este live, ele vai ser mesmo muito, muito importante, está bem? Bem, então, antes ainda de falar do tema de hoje, gostava de recordar-te que aos sábados, às 21h30, nós temos a nossa aula online de danças meditativas. Olá, Patrícia, bem-vinda, Patrícia Salgado. Então, aos sábados, tu podes meditar de forma ativa. É uma meditação ativa muito bonita. Músicas muito, muito especiais, com uma tonalidade espiritual e em tua casa, com toda a privacidade e toda a segurança, tu podes dançar connosco. Beijinho, Elsa, grande, grande beijinho. Estamos todos bem, por aqui estamos todos bem. Esperamos que tu também estejas. Olá, Ana Valente, bem-vinda. Então, se quiseres saber mais acerca das nossas aulas de dança meditativa, que têm sido maravilhosas, são uma experiência que tu podes proporcionar a ti mesma ou a ti mesmo e à tua família, se estiveres em família lá em casa, de forma muito segura e com uma vibração incrível, bem, bem lá para cima.
Olá, Margarida Borda, primeira vez do Porto. Muito bem, nós também estamos pertinho do Porto, estamos na Maia. Olá, Eduardo Silva, já costuma acompanhar, penso eu, Cláudia Moreno, beijinho também, primeira vez em Braga. Então, saudações para Braga. De resto, um distrito onde nós costumamos fazer os nossos retiros. Rosalinda Duarte, olá, Santo Tirso, primeira vez também, muito bem, bem-vinda. Mia Faria, olá, já sei, conheço. Da Alemanha, Mia, muito bem, muito bem. Então, vamos ao nosso tema de hoje, agora que já fiz alguns avisos e já te convidei para estares na nossa aula de sábado. Gostava também de dizer-te que se nunca fizeste aula connosco, podes fazer a aula de dança meditativa experimental, está bem? Oferecemos-te essa aula para experimentares, para ver se tu gostas e se te faz sentido meditar dessa forma. Olá, Natália, beijinho para ti, Natália, bom estar desse lado. Vamos então ao nosso tema de hoje, sem mais demoras, e vai partilhando o live, está bem? Para que mais pessoas se juntem a nós. Envia para 5 pessoas por mensagem privada este live. Eu sei que tu tens 5 amigas ou amigos a quem tu vais enviar este live. Porquê? Porque talvez ele possa ser útil a essa pessoa ou a outras, está bem? Bem, então, nos últimos dias, o país tem estado consternado com a partida daquele ator, não é? E que esteja na luz, que esteja bem na luz. Então, isto traz-nos o foco da nossa atenção para a depressão. E é disso que vamos então hoje falar, está bem? Mas vamos falar da depressão como sendo algo que tu podes tratar, que tu podes superar, e não como algo que te derruba. E essas são as boas notícias. Então, eu começo mesmo pelas boas notícias. Eu vou explicar-te que existe forma de tratar, bem? Olá, Elsa, penso eu. Então, a depressão no nosso país tem, de facto, muita expressividade. Nós somos o segundo país da Europa com mais casos de depressão diagnosticada, o que significa que poderão existir muitos outros casos que não estão diagnosticados. Então, 400 mil pessoas em Portugal por ano recebem o diagnóstico de depressão. Então, é importante perceber que uma boa parte delas, ou a quase totalidade, é encaminhada para serviços de psiquiatria ou, através do médico de família, vai ser medicada. O que faz com que, enfim, o consumo da medicação antidepressiva, muitas vezes também ansiolítica, porquê? Porque a depressão muitas vezes aparece associada também à ansiedade, também indutores de sono, ou seja, medicamentos para dormir, sejam dos medicamentos mais consumidos no nosso país. Então, se calhar é mesmo importante perceber, saber mais acerca deste tema. Então, a depressão não é uma mera tristeza. Não é tu ficares triste com uma contrariedade, com um aborrecimento que tiveste, não é tu comover-te com uma história que te contam. Não, não é isso. É um estado de tristeza profunda que se instala na tua vida e que vai afetar as várias dimensões da tua vida. A vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar. Então, há um progressivo desinteresse por tudo aquilo que são as atividades que tu antes fazias, com gosto, com prazer, tendência para o isolamento, algo muito introspectivo, a pessoa fecha-se em si mesma, isola-se, deixa de conversar, se era uma pessoa até mais expansiva, começa a ser menos expansiva, mais virada para si mesma, tem um sentimento de desesperança em relação ao futuro e ao presente, ou seja, tudo lhe parece muito mau, negativo, fica muito pessimista, tem pensamentos que são pensamentos muito, muito destrutivos e perturbadores. Não é só, ok, vou ter um teste ou uma prova e penso, não consigo. Não é só isto. É algo que se instala. É como se fosse uma espécie de vírus no nosso computador ou no nosso telemóvel que se instala no software e a única coisa que a pessoa que está com depressão consegue pensar, ainda que para fora mantenha algumas atividades e até parece estar benzinho, mas aqui dentro roda um programa, uma programação
uma conversa mental muito, muito derrotista, muito, muito destrutiva e que fica a repetir, a repetir, a repetir, vezes e vezes sem conta. A pessoa pode sentir-se inútil e se vem este sentimento de inutilidade, de incapacidade, pode surgir então pensamentos de suicídio ligados ao suicídio. E que foi aquilo que realmente aconteceu. Todos sabemos, a história já foi muito falada deste ator e de muitas outras personalidades que tiveram desfecho semelhante. Mas há muitas outras pessoas que obtiveram ajuda e que o pensamento de pôr termo à sua vida não terminou com a perda da vida, mas sim com a superação daquilo que estavam a viver. Olá, Sandra, boa noite, Sandra. Então, há também uma diminuição da energia, depois o sono, claro, que fica perturbado também, porque há ideias fixas, não é? Que vão passando pela cabeça da pessoa que está deprimida e que não a deixam dormir, não a deixam descansar. Outras pessoas dormem em excesso, fazem aqui uma compensação através do sono. E isto não é para tu ficares assustada se porventura és aquele tipo de pessoa que dorme 8, 9 ou 10 ou até 11 horas. Se és muito jovem e dormes muitas horas, não tem nada a ver com isto, está bem? Se esse é o único sinal, não é sinónimo de depressão. É apenas sinónimo que podes estar a precisar de compensar o sono, ou então és uma pessoa que dorme mais. Claro que se dormes o dia todo, há algo que não está bem. Então é algo que é preciso ver. Depois, algumas pessoas também têm outro tipo de sintomas mais físicos. Podem ter questões gástricas, podem ter dores em partes do corpo. Há depois uma grande diversidade de sintomas que podem estar ligados a um estado depressivo. Muitas vezes a depressão vem associada então à ansiedade, ao medo, além de ser tristeza, angústia profunda, por vezes está também associada à ânsia, ao medo de falhar, a uma aceleração muito grande. E os dois quadros acabam por muitas vezes, depressão e ansiedade, andar de mãos dadas. Está bem? Por vezes até os estados de ansiedade muito elevados potenciam um desgaste tal que a pessoa deprime por esgotamento, não é? Olá, Manela, beijinho. Bem, ok, Manela. Manela está a perguntar se a depressão está associada a algum fator genético. Bem, então, eu não vou aqui dizer-te quais é que são os tipos de depressão, porque isso deve ser feito em contexto clínico, deve ser diagnosticado por um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um médico de família que também tem ferramentas para esse diagnóstico. No entanto, de facto, aquilo que se verifica é que muitas situações, muitos quadros de depressão são atribuídos erradamente à predisposição genética. De resto, como muitos quadros, por exemplo, está aqui a ocorrer da obesidade. Muitas pessoas acham que, pelo facto da mãe ser obesa ou ter excesso de peso, e o pai também, e a prima, e a tia, a família, que isso significa que elas também têm que ser obesas. Na verdade, são padrões comportamentais adquiridos. O padrão comportamental que é passado, no caso da obesidade, a mesa farta, no caso da depressão, a saída a ser a vitimização, porque na depressão o que é que a pessoa sente? Que o mundo está contra ela, que nada lhe corre bem, não consegue nunca aquilo que deseja, que os outros conseguem e ela não, que o mundo é um mundo sombrio, terrível. Porquê? Porque ela está a ver o mundo à sua volta com os óculos da depressão. Como se houvesse uma névoa ali a tapar-se. Okay? Então tu não vês o céu azul. Com uma névoa à tua frente cinzenta, tu vês o céu cinzento. Vês a vida cinzenta. Então, nós somos um ser total, não é? Temos a dimensão física, temos a dimensão mental, espiritual, emocional. Então, todas essas dimensões interagem, claro que sim. Porém, durante muitos, muitos anos, e no Relações com a Alma nós acreditamos muito nisto, erradamente
as doenças, nomeadamente as perturbações afetivas, a depressão, foi muito associada à parte biológica, à origem hereditária, biológica. E o que é que isso faz? Faz com que as pessoas possam ficar com o rótulo de ok, na minha família há muita depressão, portanto eu também posso ser uma pessoa com depressão. Certo que há alguma predisposição genética em todas as perturbações físicas incluídas. Porém, a manifestação da perturbação vai acontecer se, para além de uma certa eventual predisposição genética, estiver também associado um padrão de pensamento, uma forma de olhar para o mundo, um pessimismo e uma tendência para não agarrar o protagonismo da vida, mas sim deixar-se conduzir pelos outros. Se tudo isso estiver conjugado, não basta apenas a predisposição genética. Alguns antidepressivos podem ter efeitos secundários que podem levar ao suicídio. Ok, Graciosa. Bem, então vamos lá ver. A medicação antidepressiva tem como objetivo colocar o humor da pessoa, não é, que está triste, está em baixo, está abatido, num certo equilíbrio, está bem? Regularizando os níveis de dopamina, serotonina e outros neurotransmissores. Então, o que é que acontece? Por vezes há alguns efeitos adversos, está bem? Não é esse o objetivo. A medicação antidepressiva não tem o objetivo de potenciar suicídio, nem tristeza, nem nada disso. Porém, às vezes existem alguns efeitos adversos. Por isso é que a medicação deve ser acompanhada de perto por um médico. Só os médicos, nomeadamente os psiquiatras, é que podem trabalhar muito bem com a prescrição, está bem, dos antidepressivos. Então, não devemos nunca fazer automedicação, que é pegar no medicamento da prima, da mãe, da tia, que também teve a mesma coisa, achamos nós, e tomar. Nunca, está bem? Porque aquilo não foi receitado para a própria pessoa. Ou se foi, foi noutra altura. Então é agora que eu preciso ter orientação, está bem? Manela, há que quebrar esses paradigmas, nomeadamente fazer os retiros e as meditações. É isso, Manela, claro que sim, porque já lá vamos. O que é que acontece? Se eu tenho a ideia fixa, e é para aí que vamos quebrar aqui assim alguns mitos. Eu tenho a ideia fixa, por exemplo, que só com medicação é que eu vou conseguir resolver a minha depressão, ou a minha ansiedade, ou a minha dor de barriga, se quisermos. Então, a única coisa que eu vou procurar é a pastilha, com a ideia de tomar a pastilha mágica, a pílula mágica, para me aliviar rapidamente. Só que, qual é que é o problema? Vai, de facto, pode haver casos, necessariamente, em casos de depressão, em que a medicação tem que ser combinada com a psicoterapia, mas se não houver trabalho interior para perceber o que é que está a alimentar aquele estado depressivo, porque alguma coisa está bem? Não é por acaso, não é obra e graça, não é por contágio, por respirar o mesmo ar lá em casa, está bem? Não é por isso. Então é preciso ir perceber o que é que está na origem. O que está na origem daquela tristeza, o que é que está na origem daquela forma de ver o mundo, porque há algo que está na origem. Olá, Nádia. Sinto-me deprimida, sem vontade de fazer nada. Ok, Nádia, por isso é que estás aqui, está bem? Que eu convidei-te para tu entrares no direto agora. Então, Nádia, esse sentimento associado a um outro, está bem? Essa forma de sentir pode ser ou não depressão. O que é importante? Consultar um técnico de saúde, nomeadamente um psicólogo ou um psiquiatra, está bem? Que pode diagnosticar. Não devem ser vocês em casa a fazer o diagnóstico. Porquê? Porque deve ser um profissional de saúde a fazê-lo. Porém, o facto de vocês terem consciência, teres consciência de que há algo que não está bem, tem uma vantagem grande, que é procurar ajuda. Então vamos aqui assim a um mito e fica aí desse lado, está bem, Marta? Fica aí desse lado. Então vamos procurar aqui desconstruir um mito. Susana, tu durante muitos anos tomaste medicação antidepressiva, até, até começares a fazer os nossos retiros e todo o acompanhamento, e quando consegues resolver o que nos perturba, é o primeiro passo para a cura. É, porque há sempre algo na origem. E muitas vezes desculpem, a pessoa não reconhece, não identifica, não sabe, e se não é tratada, tendo em consideração a busca dessa origem, então a situação vai se arrastar, de facto, por muitos, muitos, muitos anos.
Manela, boa Susana, uma família sempre pronta a ajudar. É a família que vocês que eu amo, não é? Vocês sabem. Olá, Isabel, bem-vinda. E cuidado no abandono da medicação, nunca de repente. Verdade, Isabel Varela, deve ser feito quando queremos fazer o dito desmame, ou seja, deixar a medicação que estamos a fazer, estou a falar de medicação depressiva, ansiolítica e por aí fora, medicação para os nervos, como muitas pessoas chamam, deve ser com apoio médico de forma progressiva, está bem? Deve ser com apoio médico de forma progressiva, como muito bem está a dizer a Isabel. Nádia, ok, tomas medicação, está bem. Quando te sentes bem, há dias que não tomas. Ora, então, muitos medicamentos, se não forem tomados de uma forma contínua e adequada, o seu efeito é diminuto. Está bem? Então, se tomas medicação, deves tomar de acordo com aquilo que o teu médico te receitou. Está bem, Nádia? Deve ser. Então, vamos aqui desconstruir alguns mitos. Existe muita ideia, e por isso é que a depressão é muitas vezes um segredo bem guardado. Existe muito no nosso país a ideia de que as redes sociais passam isso, não é? As plataformas, os Facebooks, os Instagrams, sei lá, tudo aquilo que vocês utilizam pelos quais nós vamos comunicando, existe uma espécie de tirania da felicidade, como existe também tirania da beleza, não é? Então, o que é isto? As pessoas, todos nós, ao vermos aquelas fotografias de sítios bonitos, de muitos sorrisos, as pessoas todas muito bem arranjadas, todas muito aparentemente felizes, ficam muito com a ideia, quem vê, que a vida destas pessoas é assim 24 horas por dia. E não é. É uma ilusão. Meus caros, as pessoas que publicam, e se calhar todos nós o fazemos de alguma forma, as pessoas que publicam sabem que vão publicar aquilo que pretendem mostrar ao mundo. Não quer dizer que não tenham os seus problemas também, têm. Não existem pessoas perfeitas. Então, todas as pessoas, tu que estás aí desse lado, a tua vizinha, a tua prima, a modelo fotográfica que tu admiras, sei lá, a melhor atriz do mundo, todos nós temos em comum sermos humanos. Assim sendo, temos desafios com a família, temos desafios nos relacionamentos, perceba-se desafios para quem não domina esta linguagem, problemas, ok? Porquê que são desafios? Porque podem ser superados e podemos crescer com eles. E os problemas são buracos sem fundo, não é? Aí não queremos meter-nos lá. Então, todos somos humanos, todos erramos, todos temos imperfeições, ok? Todos, sem exceção nenhuma. Então, porquê que te deixas iludir achando que o mundo perfeito das redes sociais faz com que tu sintas que a tua vida é tão imperfeita e tão infeliz? Na verdade, a tua vida se calhar é muito parecida com a vida dessas outras pessoas. Simplesmente elas escolhem aquilo que querem partilhar contigo. Não querem partilhar contigo momentos em que estão a discutir, em que estão a chorar. Isso é da intimidade delas, estão no seu direito. Então, o mito de que as emoções não podem ser mostradas. Porquê? Porque só eu é que as sinto. Ninguém mais sente tristeza, ninguém mais sente revolta. Isso é uma ilusão, estás enganada. Toda a gente que é humana sente, a não ser que sejas extraterrestre. Não acredito. Acredito que és humana ou humano. Então, liberta-te dessa ilusão de que o mundo é perfeito, o mundo para os outros é perfeito, todas as pessoas são sempre lindas e maravilhosas, estão sempre muito felizes. Não, não estão. Não, não estão. Então, as emoções existem, elas fazem parte da nossa vida. Vai haver momentos em que tu vais chorar, vais rir, vais ficar entusiasmado ou entusiasmada. A Nádia, andas há 6 meses a tentar engravidar. Bem, então, vamos lá por partes. Medicação antidepressiva e algo mais que não sabemos, não é, Nádia? Em que é que consiste? E gravidez não jogam em equipa, está bem? Então, o que é importante? Primeiro, estarmos emocionalmente estabilizados e depois pensamos, se calhar depois, se ainda há tempo, acredito que sim, que ainda, o relógio biológico ainda permite, seguir então, pensamos nas gravidezes. Porquê?
porque até alguns medicamentos podem não favorecer a gravidez, está bem? Isto deve ser conversado com um médico, Nádia, com um médico de ginecologia ou de obstetrícia. Sónia, apesar de ainda ter alguns momentos de ansiedade e que me causam algum desconforto e angústia, hoje consigo parar, respirar fundo, perceber o que é que me está a causar isso, muito importante, tomada de consciência. E quando começamos a trabalhar para dentro, começamos a controlar melhor o que se passa, a perceber melhor. Claro, Sónia, não é? E é isso que eu vou dizer lá mais à frente. Que as pessoas têm a ilusão de que só precisam de cuidar delas quando estão mal. Não é verdade. O cuidado, o autocuidado, precisa de ser diário. Como tomamos banho, lavamos os dentes, mudamos de roupa. Então, é uma mentalidade que precisa de ser alterada. Então, vamos lá. Primeiro, as emoções que tu tens, os outros seres humanos também têm. Portanto, não precisas ter vergonha de expressar aquilo que tu sentes. Claro, de forma socialmente equilibrada. Não vais partir o escritório onde trabalhas porque não concordas com uma medida que foi tomada. Porém, tens direito a mostrar que não gostas, tens direito a ficar comovida, tens direito a expressar a tua opinião, o comovido. E também há momentos em que choras. E chorar é humano. Até os homens podem chorar, vejam lá. E existe o mito de que os homens não podem mostrar os seus sentimentos. E isso leva muitas vezes a que não procurem ajuda. Leva a que se isolem, muitas vezes até da própria família e dos amigos, a quem não contam absolutamente nada, porque acreditam que ninguém os consegue ajudar. E isso não é verdade. Porque às vezes, no momento certo, a ajuda certa faz com que a vida daquela pessoa sofra uma reviravolta positiva. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Tive o privilégio de ver isso acontecer. Ok, então é normal que tu, por exemplo, aos, sei lá, 40, 50 ou mais, ou menos, questiones o teu percurso de vida e sintas que já não faz sentido a vida que tinhas e queiras iniciar uma nova etapa. Isso é normal. O ser humano precisa de crescer. E muitas pessoas chegam à idade dos 40, 50 anos, passam por uma crise existencial, que já não se identificam com o que está para trás, a vida que tiveram, já não se identificam com o casamento que têm, com o tipo de vida, e o facto de sentirem, de acharem que a pressão social vai ser muito grande se quiserem sair daquela vida, faz com que muitas vezes tomem decisões precipitadas para aliviar essa dor, uma dor que se instala. Também o não querer desiludir o outro, que a pessoa acha, é a pessoa que acha isso. Provavelmente a família faz todo o gosto que a pessoa siga um caminho que se identifica mais com ela. No entanto, a pressão que a própria pessoa exerce sobre si e acha que os outros vão criticar, vão julgar, quando na verdade, se tu és da família, tu queres o melhor para o teu familiar. Se tu amas alguém, tu queres que essa pessoa seja feliz, não é? Pois, Nádia, pois é, pois é. É que há medicação que pode afetar a gravidez. Então, tem que se escolher. Temos que escolher se vamos tratar-nos ou se vamos apostar em ter o bebê. Mas ter um bebê sem estar num equilíbrio emocional assinalável é muito complicado, porque depois, não só a parte hormonal durante a gravidez é um desafio, como após o nascimento do bebê vem outra revolução. Então, é melhor para a mãe, é o mais adequado, procurar um equilíbrio emocional e mental e depois, então, quando assim for, até vai ser mais fácil, certamente, que a gravidez aconteça, está bem? Então, o primeiro mito é que, de facto, tu podes expressar aquilo que tu sentes as emoções que os outros seres humanos sentem. Então, não é necessário tu esconder-te, porque vai haver quem te possa compreender, está bem? Outro mito muito comum é que, falo com um amigo ou uma amiga, falo com a família e tudo fica resolvido. Bem, se assim fosse, se não houvesse todo um quadro mental, emocional, denso, complicado, com tantos convívios que habitualmente existem no nosso país e cada vez já estão a voltar mais, todas as depressões eram sanadas.
Então, porquê é que tal não acontece? Porque não basta uma conversa com um amigo, não basta um conselho do amigo, até porque os conselhos que os amigos dão são geralmente muito bons para eles próprios e não para a outra pessoa. A pior coisa que alguém que está muito deprimido pode ouvir é vai, mas é apanhar sol, vai para a praia, que isso passa. Porquê? Porque existe na pessoa, nesse momento, o sentimento de desvalorização. Quem diz isso não tem a menor noção do que a outra pessoa está a passar, porque é um sofrimento muito profundo. É um sofrimento atroz. Então, não, a conversa comigo não substitui a ajuda especializada. Quando o quadro depressivo se instala e permanece, quando o diagnóstico de depressão existe, isso significa que é preciso ajuda especializada, está bem? Então, a ajuda especializada deve ser garantida por alguém que estudou para fazer esse diagnóstico, que está capaz de te ajudar. E quem é que são essas pessoas? Profissionais de saúde, psiquiatras e psicólogos. Por vezes, a psiquiatria é importante também por causa da medicação, caso seja necessária a medicação. Olá, Nela! Beijinho, viver cada momento e permitir-nos sentir as emoções. Abraçar, não é, Nela? Abraçar o que vier. Então, o pedido de ajuda a alguém que é especialista vai trazer-te uma luz ao fundo do túnel. Beijinho, Eva, também para a Alemanha. Existem vários tipos de depressão? Existem. Todas elas têm cura. Boa, Eva, gosto dessa pergunta. E se forem acompanhadas com crises de ansiedade? Pois, era o que eu dizia há pouco, Eva. Muitas vezes a depressão e a ansiedade coexistem, está bem? Todos os tipos de depressão têm cura. Eu não te vou falar aqui dos tipos de depressão, está bem? Porque depois há umas especificidades muito grandes em cada um e que devem ser só conversadas com quem experimenta os sintomas. Porém, a maior parte das situações depressivas são superáveis. Ou seja, a minha compreensão da depressão, com exceção de um caso ou outro, que são uma minoria, prende-se com o estado depressivo, reativo a situações de vida, padrão de funcionamento habitual. Esse tipo é sempre reversível, desde que a pessoa saia da posição de vítima. Então, quando a pessoa está na posição de vítima, ela não quer ajuda, não aceita ajuda, tem um discurso muito tóxico para as pessoas que estão à sua volta, pode ser de revolta, de muita tristeza. Ela não tem grande consciência do seu estado, está bem? Por isso é que não pede ajuda e não aceita ajuda. Agora, a partir do momento em que há uma progressiva tomada de consciência, e algumas pessoas estão aí desse lado, se calhar estão a ouvir algumas coisas que está a mexer com elas, e a ideia é essa, porque se te inquieta, tu começas a querer escarafunchar lá e perceber o que é que se passa. Então, eu tenho alguma responsabilidade sobre o que eu penso e sinto? Sim, tens. Então eu posso escolher como vou reagir às situações de vida? Sim, podes. Então, a partir do momento em que começa a haver uma tomada de consciência, o pedido de ajuda pode existir, porque é necessário que parta da própria pessoa. Mas sim, Eva. A depressão, e um dos mitos é a depressão é crónica, tenho uma depressão crónica. Muitas pessoas chegam com esta conversa, está bem? À minha consulta. Eu tenho uma depressão crónica há 10, 20 anos. Porquê? Porque há 10, 20 anos ou 30 não havia tratamento para a depressão, a não ser os químicos. E havia aí umas coisas das quais eu não vou falar, está bem? Que eram terapias muito antigas e que, pronto, eram de alto impacto, muito complicadas. Então, se não havia tratamento, o que é que foi dito às pessoas às quais foram prescritos medicamentos, que muitas delas continuaram anos após anos a fazer, não é? Décadas, algumas, só iam atualizando a marca, o quê, não é? Pelo laboratório, porque a informação que lhes foi dada foi uma informação dada há 10, 15 ou 20 anos, está bem? E muitas pessoas continuaram com essa informação. Daí dizerem que têm uma depressão crónica. Na verdade, às vezes, e só às vezes, na base está o filho que perderam há 20 anos. E não tem que ficar deprimida o resto da vida. Ela pode sarar essa ferida, porque a verdade é que ela continua viva. Ou então, uma situação em que houve um abuso, houve uma violação
e a pessoa andou para a frente arrastando consigo aquele fardo. Isto são só exemplos. Então, sim, é possível tratar. No entanto, é preciso quebrar o mito de que é crónico e eu nunca mais me livro disto. A verdade é que os tratamentos evoluíram e a abordagem que no Relações com a Alma nós utilizamos toca as 4 dimensões: física, mental, emocional e espiritual. Assim sendo, é possível trabalhar, é possível ir lá atrás, é possível ressignificar a situação que está na base, seja há 10 anos, seja há 5, seja há 1 ano. Claro, quanto mais depressa for melhor, porque vai evitar que se cristalizem aqueles sintomas e aquela forma de agir, de sentir e pensar. Isabel, dizes tu que outro estigma é alguém dizer muito bem, Isabel, muito bem. Obrigada por estares aí tão bem a contribuir desse lado. Muitas pessoas têm vergonha de assumir que vão a uma consulta de psicologia, de psiquiatria, são capazes de ir a consultas de obstetrícia, de oftalmologia, ao dentista, mas existe muito ainda a vergonha de assumir que vamos cuidar da nossa saúde mental. A saúde mental é a base de tudo. Volto a dizer o que disse no vídeo há poucos dias atrás. Tu podes ter propriedades, muitos carros, podes ser fantástico a fazer uma determinada atividade. No entanto, o que é que vai acontecer se tu não tiveres equilíbrio emocional e mental? Tu perdes tudo aquilo que tu tens. Tu dás cabo completo da tua vida. Porquê? Porque as emoções vão turvar as tuas decisões, vão afetar as tuas decisões. Então, de que é que adianta teres essas coisas todas, seres muito bem sucedido, intelectualmente muito inteligente, se emocionalmente as coisas correm muito mal? Então, é preciso quebrar esse estigma, esse preconceito de que cuidar da saúde mental é uma vergonha. Ao contrário, é um ato de coragem. Pedir ajuda e ter a ajuda que necessitamos é um ato de coragem. É ou não o que tu fazes quando tens um dente que está a doer? Ou vais achar que tu próprio vais arrancar o dente ali na cozinha? Ou pôr aí uma massa qualquer? Não vais fazê-lo, vais procurar um dentista. Ou quando te está a doer a anca ou o pé, ou seja o que for, vais procurar alguém que seja especialista nessa área, seja um ortopedista, ou enfim, seja lá a especialidade que for. Então, nós seres humanos somos também emoções, temos uma mente. A mente e as questões emocionais refletem-se no corpo, fazem-nos adoecer. Então é tempo de quebrarmos com esse estigma. Olá Marta, beijinhos, beijinhos Marta Braga. Então, a depressão com 10, 20, 30 anos, sim, pode ser tratada, está bem? Pode ser tratada, sim. Depois muitas pessoas dizem-me, mas as pessoas à minha volta não me ajudam. Vamos lá ver uma coisa. Quando há um quadro depressivo grave, a pessoa tende a fechar-se. As pessoas à volta ficam um bocadinho sem entender o que é que se está a passar. E podem ser ótimas, perguntar, tentar ajudar, mas se tu estás a sentir isso tudo, não te deixas ajudar e te isolas, fica muito difícil alguém chegar a ti. Então, tu és a primeira pessoa que precisa de querer ajuda. Precisa de querer ajudar-se. Então, eu espero que se estás desse lado e sentes algumas das coisas que eu há pouco descrevi, que procures ajuda especializada. Para quê? Para perceberes o que é que se passa contigo. Porque tudo aquilo que tu possas sentir, já outros seres humanos sentiram. Acredita que sim. Não estás sozinha. Absolutamente. Não estás de todo. Como te disse no início, 400 mil portugueses por ano recebem o diagnóstico de depressão. Então, não estás sozinha. E sim, podes tratar. E sim, existe tratamento. E sim, o tratamento é eficaz. E não tens que ficar a vida toda a tomar medicação. Podes precisar de medicação ou não, está bem? Não sei. Podes precisar ou não. No entanto, não tens que ficar a vida toda a tomar medicação. Olá, Maria José, beijinho também para a Suíça, bem-vinda. Partilha aí na Suíça, está bem? Partilha aí no seu Facebook, Maria José, para mais pessoas se juntarem a nós e quebrarem alguns destes paradigmas que são ideias pré-concebidas, mitos que não ajudam nada, que só nos trazem mais problemas. Bem,
Um outro mito, para terminarmos, que acontece muito, é não há ajuda, o Sistema Nacional de Saúde português não tem consultas para mim, é muito caro. Bem, então isso não é verdade. Existem consultas e agora, com esta pandemia, houve muita coisa que aconteceu, muitos planos, muitos programas de atendimento em situação de crise e que ajudaram as pessoas que a ele recorreram a libertar-se, claro, de algumas questões mais emergentes, não é? Vou espreitar aqui a Marta. Quando alguém admite que precisa de ajuda, mas não se deixa ajudar, devemos pedir ajuda sem a permissão da pessoa. Pois é, Marta. Boa pergunta. Bem, então, estamos a falar sempre de adultos, não estamos a falar de crianças nem de adolescentes, embora a depressão possa afetar também adolescentes e crianças. Tá bem? Então vamos pensar em adultos. Se trata de um adulto, se é um adulto autodeterminado, não é? Não tem nenhum atraso mental, não tem nenhuma perturbação diagnosticada, está com depressão e tu percebes isso, Marta. Tu podes falar com a pessoa, alertá-la, dizer que estás disponível para ajudar, se ela gostaria de receber algum tipo de ajuda, mas não podes despoletar, não deves despoletar a ajuda sem que a pessoa queira, porque a pessoa, se a pessoa não quer, ela não vai estar motivada, permeável, vai fugir, está bem? Vais até perder a confiança dela, se calhar. Agora, se conversando com ela, consegues que ela entenda que é importante fazer qualquer coisa, ou pelo menos ir ver o que é que se passa, aí sim, está bem? Sensibilizar sim, levar à força não dá. Muitas vezes ligam-me, as esposas ligam-me, o meu marido está assim, está assado, ou a minha filha. E quando eu pergunto, mas o seu marido quer ajuda? Não, ele não quer. Então eu não vou poder ajudar. A sua filha que idade tem? Tem 35 anos. Tem de ser ela a falar comigo. Não posso ser eu a ir perguntar à sua filha que não quer ajuda se ela quer ser ajudada. O primeiro passo é mesmo a pessoa dizer: eu preciso de ajuda. Eu não sei como encontrar, mas eu preciso de ajuda, está bem? Então, uma curiosidade, Soninha. É possível alguém estar num estado depressivo grave? Claro, claro. E não conseguir pedir ajuda? Sim, Sónia. Há muitos casos de depressão em que a pessoa nunca pede ajuda. Okay? Nunca tem ajuda, nunca pede ajuda, não identifica que algo se passa com ela, ou então identifica que não está bem, mas não quer fazer mais do que aquilo que já faz, que é continuar a viver daquela forma. Porque muitas vezes não vê luz ao fundo do túnel, não acredita ser possível. Depois existe o estigma, está bem? Que estava aqui a Isabel Varela a referir, da vergonha de pedir ajuda. Por isso é que é um segredo, por isso é que para muitas pessoas é um segredo. Algo que elas guardam, algo que elas fecham em si, algo que elas, muitas até, usam máscaras, uma espécie de máscara, não a máscara que a gente agora usa, mas não é isso. Usam uma capa de que está tudo bem e vão para casa à noite e choram e não dormem e não se alimentam e não convivem com ninguém e vivem só com aquela máscara, que é uma máscara social para o local de trabalho, até não poder mais. Até não poder mais. E não tem que ser assim. Nós podemos pedir ajuda, porque nós somos humanos, as emoções que eu tenho são as que tu tens também. Então, não é nada do outro mundo. E se nós pedimos ajuda, nós podemos recebê-la em tempo útil e evitamos que uma coisa que era assim fique enorme. Porque quando o tempo se arrasta, os meses, os anos vão se arrastando, a tendência não é para o tempo curar, é para tudo se agravar. Porquê? Porque se eu estou mal com algo que me aconteceu há 3 ou 4 anos e eu não trato essa ferida vai afetar a forma como eu vivo as minhas experiências a cada dia que passa, a cada experiência que eu vou tendo. E se calhar aquela promoção no trabalho eu nem vou reparar nela, e se calhar o filho está a crescer e a mãe nem se apercebe que o filho, entretanto, já está a crescer e não lhe dá a devida atenção, porque está, enfim, sob aquele efeito, porque muitas vezes aconteceu que perdeu um outro filho antes, etc e tal, está bem? Nela, dói, mas temos que aceitar ser ajudados, mostrando o caminho e a decisão é a mesma pessoa, sim, é verdade isso, Nela. Às vezes nós temos familiares muito próximos nossos que sabemos que se recebessem ajuda ficavam muito melhor. E podemos ir alertando, mas não é mais do que isso. Não podemos obrigar, está bem? Não podemos mesmo obrigar ninguém a fazê-lo, só a própria pessoa. Podemos sempre alertar, ser
O apoio, claro que sim, a família é muito importante neste processo, está bem? Para apoiar, para acreditar que tudo vai correr pelo melhor, família, amigos, mas não substitui a ajuda profissional. Então, aquilo que ali a Susana estava a dizer, e a Sónia também, a Sónia Carvalho, a Soninha, que é, nós devemos não só trabalhar em nós quando estamos mal, quando estamos deprimidos, ou temos pânico, ou temos um nível de ansiedade muito elevado, ou perdemos alguém, ou estamos a fazer um luto. Não é só nessas alturas. Nós precisamos de habituarmos-nos a cultivar a nossa saúde mental e emocional. É como regar as flores no jardim. Nós temos que as regar, não é só uma vez por outra, temos que as ir regando, temos que podar, cuidar, não é? Para que aquele jardim fique bonito. Mas se nós semeamos, deixamos para lá e nunca mais lá vamos, vai ficar tudo cheio de ervas daninhas, é ou não? Então, é importante que percebas que não vais só cuidar de ti quando estás nesse estado de tristeza, de desesperança, porque aí é muito mais difícil. Mas sim, é possível. É possível. A terapia que eu utilizo tem muito sucesso na libertação emocional. Porque muitas vezes as pessoas acham que o que está por trás daquele estado é uma coisa muito complexa, que ninguém percebe o que é. Na verdade, é perceptível para quem sabe identificar, está bem? Para quem sabe identificar o que é que se passa e como é que funciona a mente humana, não é assim tão complicado. Beijinhos do fundão! Ah, Cris, muito bem! Oh, beijinho para a Iris, para o Martim e para a Maria José. Estás no fundão, Cris. Beijinhos, muitos beijinhos para vocês, que lindos! Que maravilha, que maravilha. Bem, então, de facto, é possível tratar, é possível tratar. No entanto, é muito mais interessante nós cuidarmos de nós durante toda a nossa vida, no nosso dia a dia. Porquê? Porque isso vai garantir-nos que estamos num estado de mais leveza, felicidade, bem-estar, paz interior. Sónia, obrigada pela explicação. Acredito que nos tornamos seres mais simples e começamos a viver mais no presente. Começamos a reparar nos outros, podemos ajudar o próximo, acreditando que quanto mais me conheço, mais conheço o outro e posso estar atento para ajudar. Ah, Sónia, maravilha. Ainda hoje alguém escrevia só se fala em cuidarmos de nós e não cuidar do outro. Se tu não estás bem, tu não vais poder cuidar do outro. Se tu não estás bem, tu não vais ser uma mãe atenta ou um pai atento para os teus filhos. Se tu não estás bem, tu não vais ser um bom profissional. Então, primeiro precisas de cuidar de ti, para depois teres toda a disponibilidade que tu quiseres para cuidar dos outros também. Marta, dizes que se devemos insistir para que a pessoa aceite ajuda, ou se devemos, após várias tentativas, aguardar que a pessoa tome iniciativa. Oh, Marta, tens que usar um bocadinho o teu bom senso, não é? Se há uma pessoa que te ouve, tu podes ir lá volta e meia, não é? Olha, vi este vídeo, olha, não, olha, vi este vídeo a essa pessoa. E pergunta-lhe depois se ela viu. É uma estratégia. Olha, vê este vídeo, vê. Amanhã diz qualquer coisa sobre ele. É uma hipótese. Tu podes ir falando, mas se vês que a pessoa começa a querer afastar-se, por estar sempre com essa conversa, tu podes ter um efeito contrário. Percebes? Acabas por repelir a pessoa, por afastá-la. Às vezes é preciso dar um certo tempo e um certo espaço, está bem? Susana, beijinhos para os meninos mais lindos Susaninha, para a Maria José, não é? Beijinhos. Ok, e quando nem nós próprios sabemos e nos endurece a alma. Ok, Carlos. Então, se nem nós próprios sabemos, procuramos ajuda técnica, está bem? Carla Rocha. Procuramos ajuda para que um profissional de saúde imparcial, um psicólogo, um psiquiatra, se quiseres, possa identificar o que é que se passa contigo. E aquilo que eu faço na minha consulta é isso. Eu recolho aquilo que é a história que a pessoa me traz, os sintomas que a pessoa tem, e depois eu vou devolver à pessoa uma abordagem, uma perspectiva que pode fazer sentido ou não. Se fizer sentido, nós podemos caminhar para um objetivo terapêutico e aí sim podemos fazer o tratamento. Então, é importante perceberes, sim, a depressão tem tratamento, sim, a depressão pode efetivamente desaparecer. No entanto, é preciso que tu queiras ajuda, que tu deixes a vergonha para trás e aceites a ajuda que existe. Maria José, acho que por vezes esquecemos de nós em prol dos outros, é verdade. Penso ser uma maneira de não querer ver o que de facto se passa connosco. Maria José,
maravilhoso, estás a dizer. Muitas pessoas passam a vida a olhar para os outros e até a ajudar de forma sincera, porque isso preenche o seu próprio vazio interior. E ainda bem que falaste disso, Maria José, porque é fantástico para o que eu quero terminar por dizer, que é, nós seres humanos passamos por fases na nossa vida e há fases em que nos questionamos, chamadas crises existenciais. Muitas pessoas, quando entram numa fase desse tipo, veem-se sozinhas, isoladas, como se estivessem fora da realidade, a tal realidade perfeita, a tal realidade em que tudo é bonito, tudo é glamouroso, tudo é perfeito e não é perfeito. A verdade é que há um momento, se nós não trabalhamos no nosso autoconhecimento, em que nós vamos olhar para a nossa vida e até podemos ter muitas realizações, um emprego porreiro, uma casa pá, é fixe, amigos, uma família até, filhos e por aí fora, e que era aquilo que desejávamos, está bem? E, no entanto, sentirmos-nos vazias por dentro. É verdade. E foi muito isso que chocou as pessoas com esta questão do ator, não é? Então, o que é importante perceber? Exatamente, preencher o vazio. É isso, Maria José. Então, porquê que há vazio? Porquê que há esse vazio? Porque a pessoa não está a cuidar dela, não está a trabalhar no seu autoconhecimento. Porque uma pessoa que vai trabalhando no seu autoconhecimento, que faz um trabalho sério, de profundidade dentro de si, que se vai autoconhecendo mais, que vai percebendo que os desafios que a vida lhe traz são formas para ela crescer, vai ressignificando as experiências do passado. E isso é aquilo que a terapia, os nossos retiros permitem. Por isso é que as pessoas passam por lá, ganham uma nova energia, muitas mudam de vida, seguem caminhos diferentes para melhor, não é? Aquilo que elas acham ser melhor. Porque elas é que decidem, elas é que escolhem. Então, isso acontece porque é trabalhar essa conexão com o eu interior, com o sentido da vida. Há fases em que nós precisamos de encontrar um novo sentido na nossa vida. E se não o fazemos, porque vivemos só a correr para o trabalho, e os jantares fora, e as festas, e as prendas para não sei quem, se a vida é isso, a ligação, a conexão com o que nós somos, com a nossa dimensão, nomeadamente espiritual, não acontece. E depois, há o vazio. E quando a pessoa repara, já é um vazio tão grande que ela fica absolutamente assoberbada, já não sabe mais o que fazer. Porém, se tu trabalhas no teu autoconhecimento, se tu meditas, e é fácil meditar, não tenho tempo, claro que tens. Se tens tempo para tomar banho, tens tempo para meditar. É simples quanto isso. Se tens tempo para lavar os dentes, tens tempo para meditar. Se tens tempo para te vestir, tens tempo para meditar. Então, se tu fazes um trabalho de olhar para dentro, meditando, usando várias estratégias, não é? Nós temos as meditações guiadas, relações com a alma, pode ser outra qualquer. Estas são fáceis, porque tu pões os fones, um áudio e entras no estado, está criado o ambiente necessário, sem que tu tenhas de fazer quase nada. E agora já são 21 meditações, porque temos o bónus que surgiu no mês de maio, com a meditação que nós fizemos, a aula de meditação que fizemos, da autoconfiança. Portanto, se tu fazes esse trabalho, se tu procuras crescer, se tu procuras evoluir, tu naturalmente vais renovando o teu significado de vida, a conexão contigo mesma. Agora, se tu não fazes, se tu vives só para fora, para comprar mais, para ter mais, para lutar pela vida, se tu só fazes isso, aí sim, a probabilidade de um dia acordares e a vida te parecer sem sentido, e como nunca pediste ajuda, não falas sobre emoções, os teus amigos fazem o mesmo, sentes que a sociedade te critica, ainda que se calhar ninguém está sequer a pensar nisso, mas tu sentes isso, se procurares ajuda, então aí sim estão reunidas as condições para que a doença mental aconteça. Então o apelo que eu te faço é que tu, se te identificas com alguma das coisas que eu disse e tens alguns destes sintomas, vai perceber o que é que se passa contigo, está bem? Procura ajuda. Procurar ajuda não significa que depois vais aceitá-la. Tu vais lá, vês, interessa-te, fazes. Não te interessa, não fazes. E se porventura estás bem, em equilíbrio, então mantém esse equilíbrio. Faz a manutenção do teu bem-estar emocional, mental, porque ele é o responsável pela maior parte das coisas boas que tu tens na vida. É o teu alicerce. É um dos grandes, grandes alicerces da tua vida.
porque isso sim é valioso. Então, se tu dizes que não há ajuda, que não há apoio sim. Se tu dizes que é caro, não posso agora pagar isso, vais poder pagar as centenas de pastilhas que depois vais acabar por andar a tomar e mais outras perturbações ou outros problemas de saúde que vão depois resultar quando a pessoa fica num estado emocional complicado durante muito tempo. Reflete-se no corpo. E muitas das doenças que as pessoas hoje em dia têm, uma série delas estão intimamente relacionadas com estados emocionais de depressão e de ansiedade. Então, diz-me lá se não é a tua felicidade a coisa mais valiosa, o teu bem-estar, a tua paz interior. Se há coisas com mais valor do que isso, é urgente que tu cuides da tua saúde mental e emocional, como cuidas do teu cabelo, dos teus dentes, ok? É determinante que o faças pela tua felicidade e da tua família, dos teus amigos e até dos portugueses em geral. E nesta fase em que nos encontramos, é absolutamente determinante que sejamos equilibrados nas nossas decisões. Natália, recomendo as meditações, são espetaculares. Gratidão, Natália. As meditações guiadas Relações com Alma estão disponíveis para ti, online, numa plataforma. Caso pretendas subscrevê-las, enfim, olha, o valor delas é incalculável, mas o preço é bem baratinho. E ficam contigo para sempre. Ganhas ainda uma sessão de orientação comigo, a agendar, em data, que seja possível, 30 minutos, em que eu vou orientar-te para que tu tires o máximo partido das meditações guiadas, que são a versão VIP, especial para ti. Então vou despedir-me de ti, esperando ter sido útil aquilo que partilhei, para que tu consigas mais facilmente pedir ajuda, para que tu recuperes a alegria de viver ou ajudes outras pessoas a fazê-lo, sem pressionar, tá bem? Não vamos obrigar ninguém, mas estamos lá ao lado, deixamos uma sementinha, deixamos um alerta, enviamos este vídeo e deixamos a pessoa também respirar, tá bem? Deixamos a pessoa respirar, porque o destino é controlado pelas decisões que tomamos e as escolhas modelam a nossa vida. O teu destino está na tua mão. Tu podes reescrever a tua história. Despeço-me de ti, desejando-te uma excelente semana e já sabes, se quiseres meditar connosco no sábado, a meditação ativa através da dança meditativa, fala comigo, podes experimentar. E se depois gostares, ficas connosco. Se não gostares, tudo certo na mesma. Danças na tua própria casa, mas na nossa companhia. Então despeço-me de ti, desejando-te uma excelente semana. Traz alma ao teu dia e reapaixona-te pela vida. Partilha este live. Até para a semana.